Só pegar uma água ali, só um segundo. Agora está gravando. Deixa eu só conferir. Esse aqui tá certo. Agora... Você tem uma coluna município ali? Não. É isso. Oh, Magno, a diferença está aqui, tá? Eu encontrei aqui, eu acho. Tá aí? Oi, diga. Você não tem uma coluna, um município ali, tá? Desse daqui? E aí esse names aqui não vai funcionar não, tá? Assim, ele não vai dar problema, mas você não vai conseguir ter essa coluna município lá. Vou colocar aqui, ó. E... Vai. Foi? Não, eu acho que até no. Não sei se esse aí do 6.1 ou 6.2, mas ele pede para renomear, porque o cabeçalho lá do arquivo Excel tem duas linhas, aí aparece como named. Isso, exatamente. Eu só Aqui, ó. renomeei direto no Read Excel. Ah, tá. Direto no names aqui. Aí você colocou nível, código, tá. Aí você já deu o nome para todos eles. Não, beleza. Então aqui deu certo. Deu. Tá. Estou comparando a diferença com o meu aqui. Aí, the type. Cara, acho eu que isso aqui funciona, que é uma beleza. Inclusive vai validar, quer ver? Validou. Agora o seu é agora, né, a gente vai resolver o 6.2 ali, né? Sim, o código também está Tá, no eu tô chat. pegando aqui. Ops, 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 ops. É o 6.3. E o 6.3 depende do 6.2 que está aqui, o teu PIB per capita. Aqui. PIB per capita, acho eu que está certo. Vou conferir aqui com o meu. Acho eu que está certo. Beleza. Aqui. PIB per capita. E PIB per capita. Vamos ver. Excelente falso. E agora?
Deu errado, e aí a gente vai ter que conferir elemento por elemento aqui. Tanto faz essa sintaxe aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou executar isso aqui e conferir elemento por elemento. Opa. E aqui. Estou pegando no meu gabarito aqui. O seu está município Y e esse aqui o gabarito... Ah, não, tem um município Y aqui embaixo. Tá. Eu já fiz 2 gabaritos justamente porque alguns alunos têm município X, outros município Y. Ah, já sei. O meu dataset de retorno do top 10 tem município X e município Y. E o município X está com a UF entre parênteses. E se você pegar no seu gabarito, quando é município X, não tem a UF entre parênteses. Depois de quebrar muito a cabeça com isso daí, eu disse, eu não vou ficar doido. Eu alterei o seu gabarito e botei entre parênteses a UF. Porque... Não, assim, é só você deletar a coluna município X que o resultado vai dar certo. Eu deletar dentro do top 10 mesmo. Tá, mas, cara, é o seguinte, ó. Aqui, tudo bem que tem esse problema aí, mas se eu tivesse feito isso aqui,
vocês não teriam passado por isso aí, quer ver? Eu vou ter que alterar lá. Isso aqui, ó. Entendeu? Porque ele não estava comparando com o teste do município Y, porque o do município Y de vocês está certo. Mesmo que o do município X esteja errado. Pelo menos parece, né? Que eu estou vendo aqui. E aí com isso aqui, com esse colchete aqui, o problema resolve. Então já vou alterar lá. Aqui. Deixa eu ver quantos andam o intervalo de vocês aqui. Ou então, no exercício 6.1, pede para tirar a UF do nome do município. E aí, de qualquer jeito que chegar lá embaixo, vai chegar certo. Mas como que o F ficou entre parênteses, é isso? Já vem na planilha, assim. Eu não entendi, não. O código da UF ficou entre parênteses? Sim, no nome do município. E não é... Cara, eu não entendi, não. Cola aí no chat pra mim o que apareceu aí pra vocês, porque... Não, resolve o 6.1 para você ver. Na hora que você imprime o data frame resultante, já vem lá da planilha com o nome do município com o F no final. Tá, aí, ó, o data frame tá em cima, tá vendo? Aí, ó. Isso aqui? Isso. É isso aí que não está sendo considerado lá no 6.3. Tá, agora eu entendi. É porque são dois dados do IBGE, um é de população, o outro é de PIB, e aí os dois têm código IBGE num formato diferente, município num formato diferente, o F. E aí, cara, esses são os problemas da ciência de dados que a gente vai ter que tratar, né? Vamos voltar para a aula? Como é que... Vocês marcaram aí quanto tempo? Já deu o intervalo, não deu? Os 15 minutos? Acho que na minha conta aqui tá dando 20 minutos já. Não, deu 17, Alex. É? É. Então vamos lá. Vamos para a aula aqui. Tá todo mundo aí? Estamos aqui. Então vamos lá. Eu estava começando a apresentar esse problema aqui para vocês, que é um problema lá do meu trabalho que eu tive que resolver. E eu vou contar o que eu usei o Pandas e a aula de hoje de Group By para resolver. E eu trouxe nessa última parte da aula de hoje só exemplos que fazem coisas um pouco complexas com uma linha de código. E aqui foi um desses exemplos aí. Mas antes eu vou ter que explicar a tarefa para vocês entenderem o contexto. Bom, explicando a tarefa e o problema, né? O problema é que os resultados estavam um pouco relevantes da busca. Você busca por Receita Federal, cara, vem aqui consultar correio eletrônico da Receita Federal, que perto dos serviços que a Receita Federal presta, esse aí não é nada relevante. Então tá. Como que funciona uma busca? Simplificando o que seria uma busca do Elasticsearch, né? As páginas que têm um critério de relevância, a gente tenta traduzir uma relevância de uma página para um termo de busca de forma numérica. E aí vamos supor, o cara busca por Receita Federal, a gente vai extrair uma métrica de relevância para todas as páginas do portal e trazer aquele que tem a maior métrica de relevância em cima e segundo o que tiver menos e assim vai.
E essa relevância a gente extrai da semelhança do termo de busca com os textos que estão em várias seções da página do documento. E aí páginas com maior relevância são apresentadas primeiro. Aí aqui você não precisa ter todos os campos da sua página com o mesmo peso para você calcular a relevância. Você pode dar mais peso para o título, por exemplo. Então, o que tiver Receita Federal no título pode aparecer primeiro do que aquele que só tem Receita Federal lá no conteúdo. É uma possibilidade. Então, você pode, por exemplo, atribuir um peso 10 para o título, um peso 5 para o subtítulo e um peso 1 aqui para o conteúdo. E aí, o Elasticsearch, que é um motor de busca, o que ele vai fazer? Eu vou trazer uma fórmula bem simplificada aqui, de um operador UE, para ele extrair a presença de uma palavra num determinado campo do meu documento, aqui. Então, para o título, essa palavra está lá dentro, retorna 0 se encontrar, retorna 1 se não encontrar. Não é exatamente assim que o Elastic faz, mas dá para entender, o que eu queria que vocês entendessem, é como é que a gente calcula a relevância desse trem. Então, essa simplificação aqui faz vocês entenderem isso, como é que ele calcula a relevância de um determinado documento em relação a um termo de busca, por exemplo, Receita Federal. Então eu vou procurar, Receita Federal está presente no título? Aí se vier 1, aí vai ficar 10 vezes 1, se vier 0, vai ficar 10 vezes 0. E aqui no subtítulo, aí se tiver presente, tiver 1 vezes 5, aí vai ficar 10 mais 5 mais 1, por exemplo. Então o máximo aqui seria 16, para um documento que tem Receita Federal em todos os 3 campos. Óbvio que é bem mais complicado que isso, essa função aqui, ó. Mas essa equação que está aqui embaixo é muito parecida com isso aqui mesmo, tá? Beleza, aí a grande pergunta agora, gente, esses pesos aqui, ó, eles são determinantes, assim, para o sucesso de uma busca. Como é que eu encontro qual é o melhor peso? Como é que eu faria isso? Vocês têm alguma ideia? Como que você perguntou? Como você atribuiria o peso? Esses pesos aqui, exatamente. É como se fosse uma média ponderada aqui, né? Entendeu? Uhum, Onde, se eu definir um peso maior para cá, ele vai trazer primeiro aquele que tiver no título. Mas, por exemplo, lá no nosso a gente tinha um exemplo. Enem não está no título Exame Nacional do Ensino Médio. E aí dá um peso muito grande para o título, que cria idiosincrasias, assim. Então, o peso do título não pode ser tão grande. E aí, como é que você faria para encontrar os melhores pesos? Ô, Alex, não dá para ver daquelas páginas onde tinha o título, quantos efetivamente entraram para o nível a mais? Nível o quê? Por exemplo, ó, você tem você quer localizar alguma coisa que a pessoa faz uma busca, não é isso? Eu quero trazer resultados ranqueados da busca para o usuário. Então, não tem a ver se ele passou do título para o subtítulo, do subtítulo para a descrição, se teve a navegação? Calma, o meu documento armazenado no Elasticsearch tem os 3 campos e a fórmula vai sempre avaliar o conteúdo dos 3 campos e calcular essa métrica aqui para mim, tá? Vamos supor, um documento que não tem a palavra Receita Federal, vai dar 0 aqui no título. Não tem a palavra Receita Federal no subtítulo, dá 0 aqui também. E não tem a palavra Receita Federal na descrição. Então ele vai dar 0 aqui, ele vai estar lá em último. Consegue ver? Consigo, mas não consegui ver como dá peso para cada um, não. Pois é, esse é um problema relevante. É esse o problema que eu parti para resolver.
Gente, quando você estiver nessa situação aqui, quando você se vê perdido nessa situação, o que eu digo para vocês é usar a computação, a matemática, a estatística, a ciência para tentar te ajudar. Jamais ficar preso numa situação de tenta um, diminui um, aumenta um. Não dá certo. Busque uma maneira de fazer isso aí, sei lá, em larga escala, usando a ajuda da matemática, da estatística. Eu vou contar para vocês uma das maneiras que eu vi para resolver o problema. Não necessariamente existe só essa maneira para resolver o problema, tá? Aqui. Bom, antes de eu contar para vocês como é que eu resolvi o problema, eu vou mostrar para vocês dois resultados de busca aqui. Eu queria para que vocês me dissessem qual que está melhor, o da esquerda ou da direita. Vamos supor que a pessoa procurou qual dos dois resultados é melhor, simplificação da URL, declarar meu imposto de renda. Vou medir em larga escala, Lado direito. O do lado direito está melhor, não está? Porque ó, o meu imposto de renda está aparecendo em primeiro e aqui, cara, nem aparece, né? Obter carteira de trabalho, solicitar certidão de antecedentes criminais. O passaporte é um serviço bem mais comum do que a certidão de antecedentes criminais. E auxílio emergencial, devolveu o auxílio emergencial e recebeu o auxílio emergencial. Ó, aqui devolver e receber. Aqui pelo menos tem receber e aqui nem tem, né? Então o do lado direito aqui está melhor. A gente usou a intuição aqui, o que está mais no topo para a gente tá aqueles que eu queria que estivesse no topo, né? Me dá um ranking aí melhor. Bom, o que eu fiz foi o seguinte, imagina que eu pego, por exemplo, desse lado aqui e eu coloco os resultados do Google. Certo? E aí, vamos supor que esse lado seja um gabarito e que eu comece a extrair a diferença entre os rankings de cada página, de cada documento. Vamos supor, declarar meu imposto de renda, vamos ver aqui, obter carteira de trabalho. Aqui, ó. Olha só, obter carteira de trabalho, aqui estava dentro desse keyword aqui, quando buscaram por esse keyword aqui, ele apareceu em primeiro, então aqui dá 1. Aqui ele apareceu em segundo. Então eu pegaria 2 menos 1 e aí dá 1 aqui. E aí solicitar seguro-desemprego, aqui apareceu em terceiro. Aí aqui seria 2 menos 1 dá 1 também. E obter carteira digital de trânsito, aqui deu a diferença, esse apareceu em terceiro e esse apareceu em primeiro, então dá 2 a diferença. Bom, eu posso somar isso aqui, que deu 3. Então, para esse conjunto aqui, a discordância entre a busca que a gente está desenvolvendo e o Google deu 3. Vamos supor que para esse conjunto aqui, dê 10, esse aqui dê 8, e esse aqui, sei lá, 2. Uma métrica de desempenho que eu poderia estabelecer para a busca que eu fizer é a soma disso aqui, 10 mais 3 mais 8 mais 2, dá 23. Se eu conseguir gerar uma outra busca da minha engine de busca lá no Elasticsearch, de tal forma que diminua de 23, eu estou melhorando a minha busca. Vocês entendem essa métrica que eu criei? Comparar com o Google. Beleza? Vocês estão aí? Sim. Você está partindo do pressuposto que o Google está certo, né? Essa é uma premissa. Não necessariamente o Google está 100% certo. Só que quando a gente está muito longe de uma coisa que está, sei lá, 95% certa, a gente pode
se aproximar daquela coisa que está 95 e a gente fica 95 também. Então, assim, pode ser que ele não traga no topo exatamente aquilo que o usuário quer, mas ele costuma ser muito bom em trazer na primeira página o que a gente está querendo. Uhum. E aí, quando a gente usar essa métrica aí de desempenho, a gente pode aplicar um algoritmo supervisionado para tentar minimizar essa soma desses 23. Ok? Eu queria mostrar para vocês como é que a gente faz para operacionalizar no Pandas esse cálculo que está aqui. Ó. Eu quero subtrair a posição... primeiro eu vou agrupar, né? Não sei se vocês percebem a necessidade do agrupamento aqui, porque eu não posso estabelecer o ranking, igual a gente estava vendo lá no exemplo da Amazon e da AWS. Desse aqui, quando ele buscou por Receita Federal, esse apareceu aqui, um outro apareceu numa outra palavra-chave e subtrair aqui não dá. Eu tenho que comparar um resultado de uma string de busca no Google com a mesma string de busca do nosso site, do GovBR, no caso. Então aqui eu vou precisar fazer uma operação de group by, e dentro dessa operação de group by, eu vou pegar a posição desse, subtrair da mesma posição do outro que não tem, e consultar aqui, cobranças, não tem lá, enfim, aqui não tem. Obter carteira, aqui, obter carteira, eu vou lá e subtraio. Então eu vou ter que fazer uma análise aqui, dentro de cada grupo. E depois vou fazer a soma dentro de cada um desses grupos. Aqui eu fiz com vocês aqui, ó, a diferença na posição desses três aqui e somei. E aí tem o conhecimento da aula de hoje, de Group By. Entenderam o que eu vou mostrar na sequência? E aí? Vocês estão aí? Sim. Então, eu vou tentar colocar eles lado a lado, assim, e subtrair a posição deles no ranking dentro de cada palavra-chave, tá? Tipo, esse está na posição 1, esse está na posição 2, esse está na posição 3, e eu subtraio da posição do que a mesma página, isso aqui é a URL da página que tem depois de barra serviço ali, ó. Entendeu? E é esse nomezinho que tem lá. É um identificador único. Ele precisa ser um identificador único, tá? Alex, eu só não entendi essa atribuição de valor que você deu, que chegou esse 23, foi aleatório? Eu fui inventando números aqui, ó. Então aleatório, ok. Fui inventando números aqui. Eu só não inventei esse aqui. Esse aqui eu calculei com vocês junto aqui. Aí, que deu 4 aqui, aliás, né? E 24 aqui. Então vamos fazer no Pandas isso aí. Vamos comparar com o Google, né? Calcular a posição no ranking de cada resultado em cada buscador. Subtrair e depois somar o valor absoluto da diferença. Quando o meu aparecer em cima e o do Google embaixo, vai dar uma subtração negativa, se eu fizer o Google menos o meu. Se eu fizer o meu menos o Google, né? Vai dar uma subtração negativa. Aí eu vou tirar o módulo desse valor para eu não ficar subtraindo um valor positivo com negativo e no final não compensar o outro, entendeu? Então eu quero pegar a discordância, tanto quanto o meu aparecer em cima, quanto o meu aparecer embaixo, eu quero que isso vá somando e vá aumentando esse número. Se uma coisa maior irrelevante aqui, que é da Receita Federal, se uma coisa bem irrelevante aparece em primeiro aqui, e do Google aparece lá em último, a diferença tem que ser grande para esse valor que mede a discordância entre o e o Google ser grande também. Tá bom? Então, qualquer número que dê negativo de subtração significa ou que o Google estava mais em cima, ou que o meu estava mais em cima, dependendo da posição do sinal. Eu vou transformar isso em positivo, pegar o módulo desse valor e vou somando para eu extrair o módulo da discordância.
Então, eu vou subtrair e depois somar o valor absoluto dessa diferença. Então, eu já fiz um data frame aqui, que vai ser o data frame que nós vamos construir um código para construir esse data frame. Então, aqui eu tenho o meu keyword e essa minha página. No GovBR ele aparecia em 0, no Google ele aparecia na posição 2, a diferença deu 2. Ali no outro, a diferença deu 1, ali a diferença deu 1, e aí quando eu somar esses aqui, vai dar 3. E aí quando eu somar essa diferença aqui, opa, dá 3 não, dá 4. Dá 4, aqui também dá 4 e aqui dá 0. E aí, nesse caso aqui, para esse experimento aqui, a diferença do meu site para o Google deu 8. Se eu conseguir, por uma técnica de busca, alterar o meu motor de busca, alterar as configurações, alterar esses pesos aqui, se eu diminuir isso aqui para 9, desse peso do título, e aí eu vim aqui e esse negócio aqui diminuir para 6, significa que para esse conjunto de teste aqui, a busca está melhor. Se esse conjunto de teste for grande o suficiente para ser um experimento representativo, você tem uma grande chance de estar caminhando para uma melhoria global do seu site de busca. E aí você pode aumentar essa quantidade de keywords de busca aqui para trocentas keywords de busca. Sei lá, 1000 keywords de busca, por exemplo. Mas aí o que eu queria ensinar para vocês é, cara, como é que a gente monta esse data frame aqui agora? Então veja que você tem um problema razoavelmente complexo, que agora você traduziu ele em simplesmente montar essa tabela aí. E vocês enxergam o objetivo de montar uma métrica que mede a diferença deu para o Google e como isso pode ser usado num algoritmo de machine learning, de aprendizado supervisionado? Sim. Ó, se eu tiver uma função de entrada e ela recebe um peso 1, um peso 2, um peso 3, que é aqueles pesos que eu estava colocando aqui, ó. Se eu tiver tudo isso aqui e dado essa parametrização, ele me retornar um valorzinho desse que está aqui, tipo eu tinha colocado 8, eu altero esse peso 1 e vejo que ele deu 6. Essa alteração que eu fiz aqui causou essa mudança no valor da função objetivo ali no caso, né? Isso aí a gente chama de função objetivo, que é um valor numérico que você pode tentar otimizar ou pode tentar minimizar. E aí, vocês conseguiram enxergar o objetivo de medir essa função objetivo, de comparar com o Google, um aprendizado supervisionado? Então, assim, para mim, fazer esse trabalho aqui foi até razoavelmente rápido, porque o Pandas me ajudou muito. Normalmente eu demoraria muito tempo fazendo isso aqui só em Python, usando dicionário e lista, para fazer esse negócio. Vamos ver como é que ficou esse código aí. Eu vou ter aqui um dataset do Google, e eu tenho o keyword, e para esse keyword a minha página, e aqui, gente, está ordenado pela ordem que apareceu lá no Google, tá? Se aqui deixa eu ver aqui, ó. Se ele está com o índice 0 aqui, esse cara, para o keyword da Polícia Federal, ele apareceu antes desse aqui no Google. O que eu vou mostrar para vocês aqui é como é que eu crio esse negócio ranking aqui, ó, trazendo esse númerozinho que está aqui e jogar ele aqui. Esse que está aqui, eu vou jogar ele aqui. Esse que está aqui, ele é o primeiro, né? Aqui é o primeiro, mas assim, começando do índice 0, né? 0, 1 e 2 aqui.
E aí eu vou jogar ele bem aqui, ó, 0, 1 e 2. E aqui ele tem um 0 e tem um 1 também, e eu vou jogar ele aqui. Eu fiz isso aqui primeiro manualmente no Pandas, usando meu conhecimento de Pandas, depois eu descobri que tinha um jeito de fazer isso aqui. Vamos lá, ó. Imagina que se você tem esse data frame que tem essas duas coisinhas aqui, ó, sem o ranking ainda, tá? E eu vou criar esse data frame desse jeito aqui. Então, eu vou criar uma outra série desse jeito aqui, posição dentro do grupo, e eu vou fazer um group by pelo keyword, e vou colocar um cumulative count. Vocês entendem o que é esse cumulative count? Dá para inferir pelo nome? Uma contagem cumulativa. Isso, e ele vai sempre do primeiro, de cima para baixo. Dentro de cada sacolinha do bucket, ele começaria a contar do 0 até o último elemento. Isso é o cumulative count. E aí eu guardei aqui dentro. Agora eu preciso pegar esse negócio e jogar como uma outra coluna do meu data frame. A gente comentou na aula de hoje aqui, o concat. E eu lembro que a gente comentou o valor do eixo. Mais cedo na aula aqui eu tinha colocado eixo 0. Aqui por padrão é eixo 0. O argumento padrão. Aqui, e o eixo 0 vai na linha. Agora eu vou concatenar na coluna. Então eu vou colocar uma coluna lá do lado. O df concatenando a coluna, e eu vou renomear essa série aqui para rank, que é ranking em inglês, e aí ele constrói essa coluna para mim. Até aí vocês entenderam? Sim. Diga, Wilson. Não, nada não, que eu esqueci não falei nada. Gente, nessa hora, eu não sei por que foi essa coincidência. Acho que eu estava preparando material de aula, e aí por coincidência eu me deparei com esse cumulative count aqui. Não foi de propósito, não foi um mérito meu eu ter encontrado isso aí, foi um acaso do destino. E eu falei, cara, isso simplifica a minha vida demais no programa que eu estou fazendo. Eu fui lá e alterei. E aí de novo, aquele trade-off, né? Você não saber que o Pandas realiza essa operação. Nessa hora, sabe o que eu fiz? Eu abri a documentação do Pandas e fui lá olhar todas as funções que ele faz dentro de um grupo. Ele faz coisas muito interessantes. Uma das que a gente viu é o PCT Change. Ele consegue fazer o PCT Change dentro de cada bucket que você criar. Ele faz aquele PCT Change. Ou ele faz também a diferença sem termos percentuais, só a diferença absoluta mesmo. A diferença entre os dois termos ele também faz. Então, gente, tem um monte de operação que esse Series Group By ou Pandas Group By consegue fazer para a gente. E estão todas lá na documentação. Eu lembro que eu vi esse negócio aqui e falei, cara, deve ter um monte de coisa interessante que eu não estou sabendo, porque nem essa aqui eu sabia. Eu fui lá e dei uma olhada nas outras. Aqui eu vou fazer a mesma coisa agora com as páginas do GovBR. Então eu vou trazer só como exemplo aqui, tipo 8 páginas do GovBR. Vou criar um data frame, vou fazer o group by passando o cumulative count e depois criar o ranking também aqui nessa tabela, igual deu no Google. E aí deu aqui. Veja que a gente está tentando chegar aqui, ó. Uma tabela que tem de um lado o ranking do GovBR, tem o ranking do Google e tem a diferença. Qual o próximo passo agora, dado que eu consegui 2 data frames, um com o ranking do GovBR e outro com o ranking do Google? Qual que é o próximo passo? Comparar, né? Minimizar a função. Não, eu quero pegar esses 2 data frames que estão aqui separados e quero transformar nesse aqui. Qual que é o próximo passo?
Hã? Fazer a somatória do módulo da diferença. Não. Calma. Sem a diferença ainda, tá? Não preocupe com a diferença ainda. Eu tenho esse data frame e tenho esse data frame aqui. Como é que eu transformo eles dois nesse data frame que tem essas 1, 2, 3, 4 colunas aqui? Pode ser um merge, né? Um merge, justo. É um merge. Quais colunas vocês usariam para o merge? Ou qual coluna? Essa keyword e values tem que ser a chave, né? Justo. Esses dois, o keyword e o value. Vocês concordam? Concorda com a colega? Alguém discorda? Alguém concorda? E aí, André? Sim, concordo. Concorda? Então, beleza, vamos usar a concordância do André para assumir que todo mundo concordou. Então vamos fazer um merge do data frame do GovBR com o data frame do Google. Vamos usar o keyword e o value. Eu vou usar o sufixo em vez de x, y. Por padrão, o sufixo é x e y. X é do lado esquerdo e y é do lado direito. Eu vou usar GovBR do lado esquerdo e Google do lado direito. E aí ele vai criar essas duas colunas aqui para mim. Depois o próximo passo é criar essa diferença aqui, ó. E eu vou fazer o dfmerge do ranking do Google menos dfmerge do GovBR menos do Google e tirar o valor absoluto disso aqui. E vou imprimir a soma do diff aqui, ó. A soma do diff. Qual que é a utilidade dessa métrica? Da soma dessa diferença? Você vai encontrar um valor que é a diferença total entre a busca do GovBR e a busca do Google. Perfeito. Que mede a discordância entre eles, né? Sim, total, não por keyword. Total, É justamente. a diferença do site como um todo. Perfeito. Perfeito, André. Muito bem observado. Total, considerando todas as keywords analisadas. E aí, assim, só fazer uns comentários aqui sobre função objetivo para liberar vocês para a aula prática. Uma função objetiva ela é utilizada no algoritmo de machine learning para apontar uma direção a ser seguida. Por exemplo, uma direção de minimização desse valor da função objetivo. Então, você entra com os seus dados no modelo, com uns parâmetros, e esse seu modelo, por exemplo, tem esses parâmetros aqui, x, y e z. Esse seu modelo ele vai, por exemplo, combinar esses parâmetros de alguma forma criativa e vai avaliar a função objetivo e retornar um resultado aqui. Esse resultado, se ele vai ser realimentado aqui no seu modelo, e dependendo do resultado, o seu modelo pode olhar e falar, cara, nessa direção aqui tá legal, tá diminuindo. Eu vou aumentar um pouco esse valor que eu tinha alterado nessa direção para ver se diminui mais. Opa! O que eu fiz aqui? Só um segundo. Ah, tá aqui. E aí vamos supor, o que estava em 10 eu mudei para 9. O que o meu modelo pode fazer? O que estava em 10 eu mudei para 9. E a função objetivo lá que deu, sei lá, 200, diminuiu para 190. Aí o meu modelo pode olhar, tem coisa boa aqui. Ou esse que estava 9 eu vou diminuir um pouquinho mais. Vou diminuir, sei lá, para 8,5. E aí ele usa, cada modelo, né, tem a sua métrica,
mas ele usa a função objetivo como se fosse um... Cara, o que aponta o norte é uma bússola, pronto. Como se fosse uma bússola. Para onde que está a direção que o negócio está diminuindo? Alguns modelos usam derivada parcial para você encontrar para onde a sua curva, para onde tem a descendente da sua curva. Você pega uma derivada e o vetor ortogonal à sua derivada aponta para onde está descendo a sua curva. E aí você consegue saber em que direção você tem que caminhar nos seus parâmetros do seu modelo. E aí você ter uma habilidade para construir uma função objetivo é uma habilidade importante, eu diria. Você saber, eu digo, saber medir os eventos da natureza. E saber traduzir isso numa métrica coerente. O que seria uma métrica coerente? Se duas situações no mundo real, se o ser humano sabe que eles são comparáveis e que um é melhor do que o outro, a métrica tem que dizer que um é melhor que o outro. E a métrica coerente é para quaisquer duas situações no mundo real, em que uma seja melhor do que a outra, uma métrica coerente diria que a função objetivo retornaria um valor maior para um do que para o outro, para qualquer que sejam os dois elementos que eu esteja comparando, que eu saiba que no mundo real eles têm aquela diferença, um é melhor que o outro é pior. Vocês entenderam em tentar traduzir aqui, ó, se o ser humano sabe que uma situação A é melhor do que uma situação B, a sua função objetivo A avaliada, a sua função objetiva avaliada sobre A tem que apontar na mesma direção, ou seja, apontando que o A é melhor do que o B, para usar aquela notação matemática, qualquer que seja A e B no seu conjunto de domínio que você está analisando. Se você conseguir construir uma métrica desse jeito, você consegue colocar ela numa função objetiva. Vamos para a aula prática? Ok. Vamos? Bora? Vou dividir vocês em salas aqui. Só me dá um segundo aí. Alex, eu vou acessar do meu note melhor, então, tá? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Alex, eu vou ter que sair, tá? Tá bom? Valeu. Tá bom. Alex, eu também vou ter que. Hoje eu tô de babá, tenho que buscar um moleque no colégio. Tá bom, vai lá. O Auro, né? Isso. Tá bom, Auro, vai lá. Vou colocar vocês aqui em salas e atribuir. Um segundo. Eu também vou ter que sair, viu, Alex? Tá bom. Se é para você ver quem é que você vai distribuir pelas salas aí, eu vou ter que sair já. Então tá, quem tiver que sair, pode sair, que facilita a minha distribuição aqui nas salas. Então, Ok, eu vou valeu, sair, muito que eu tenho uma obrigado. reunião Tchau. agora Eu sei também. Bom, pessoal. Tá bom. Selecionar tudo, atribuir aqui. Não atribuído. Ops. Só um segundo que eu já coloco vocês. Vamos fazer o seguinte, ficou 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. A gente pode ficar nós 5 nessa sala aqui. Eu fico aqui com vocês. Mas eu deixo vocês fazendo exercício. Qualquer coisa é só me chamar aqui. Tá bom. Ou chamar o Roger. O Roger está aí também, né, Roger?
Estou aqui. Então eu vou desligar aqui minha câmera e meu microfone para não atrapalhar vocês. Mas precisando, eu estou aqui. Ô, Alex, aproveitando que você está fazendo o exercício, naquela mineração que eu estou fazendo, eu queria saber se tu já fez algum trabalho semelhante com isso aí no governo. Tá. Esse assunto a gente vai para outra sala, porque não tem a ver com exercício aqui, né? Não, com certeza. Então tá, porque senão a gente fica atrapalhando, desconcentrando eles aqui. A não ser Ok. que os colegas queiram discutir o mesmo assunto, mas eu acho que não é o caso. O que vocês acham? Qual que é o assunto dele? Eu não prestei atenção. Roger, explica aí. Não, porque eu estou minerando uns dados dos serviços, né, das APIs. Aí, como vocês estão batendo justamente nessa questão também de estar